Mas João não bebe vinho ou bebidas inebriantes. O Senhor come e bebe com pecadores. Porque aqueles em cuja natureza não havia nenhum poder, nenhum poder tornar, pela abstinência, maior o mérito, mas o Senhor, que naturalmente tinha poder de sobra para perdoar os delitos, por qual motivo se afastaria daqueles a quem poderia tornar mais puro que os que faziam abstinência? O Senhor, ele senta na mesa dos pecadores, né? Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose. Viva de Coriésio, Percor Maria, nesse dia 20 de janeiro de 2025, nessa segunda-feira. Hoje é dia de São Sebastião, um santo muito famoso, né? Onde tem várias festas de São Sebastião espalhados aí pelo nosso Brasil e também aqui na Europa também as pessoas conhecem muito São Sebastião, né? Mas segunda-feira é dia de agradecer, é dia de dizer como os nossos benfeitores aqui do Teose, como as pessoas ajudam, as pessoas que ajudam aqui, nós somos muito gratos, porque precisamos aqui sustentar essa obra, precisamos manter aqui o nosso programa, o nosso canal. E sempre eu estendo a mão e digo que o pouco que você pode dar nos ajuda demais. Então, tá aqui no nosso vídeo todas as formas que você pode nos ajudar e desde já eu te agradeço demais. Muito obrigado mesmo. Nós estamos aí de pé, nós somos o que somos, porque tem pessoas que acreditam no nosso trabalho. Muito obrigado de coração. Hoje o Evangelho continua, né? O Evangelho aqui não é o evangelho próprio de São Sebastião e São Fabiano, mas é o evangelho do dia, que é Marcos, capítulo 2, versículo 18 a 22. E temos aqui um impasse, né? Perguntaram aqui, né, os fariseus, né? Os fariseus perguntaram e questionaram: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus então dá uma resposta aqui, né? Podem, porventura, jejuar os companheiros do esposo enquanto o esposo está com eles? Na realidade, não é uma resposta, é uma pergunta para uma resposta. E aí, então, São Beda, ele diz o seguinte: mas João não bebe vinho ou bebidas inebriantes. O Senhor come e bebe com pecadores. Porque aqueles em cuja natureza não havia nenhum poder tornar, pela abstinência, maior o mérito, mas o Senhor, que naturalmente tinha poder de sobra para perdoar os delitos, por qual motivo se afastaria daqueles a quem poderia tornar mais puro que os que faziam abstinência? O Senhor, ele senta na mesa dos pecadores, né? Tem uma página, tem um capítulo de um livro de Santa Teresinha que diz que Santa Teresinha também senta na mesa dos pecadores. E eu lembrei de uma história dela quando ela descobriu que um homem tinha cometido um assassinato na cidade ali vizinha na cidade de Alençon, né? Não, de Lisieux, ela já estava em Lisieux. E ela reza, né, por aquele bandido, por aquele assassino, para ele se converter e oferece até missas. Santa Teresinha oferece missas para aquele bandido se oferecer, né? E o capítulo se chama, para ele se converter, o capítulo chama Santa Teresinha na mesa dos pecadores. Agora, vamos dizer a verdade aqui agora. Como que é difícil você sentar na mesa dos pecadores, né? Uma das coisas que eu quero na minha vida e eu preciso ser é mais misericordioso com as pessoas que erram. Uma coisa é você, no confessionário, você perdoar o pecado no confessionário ali eu perdoo, mas às vezes a gente fica tão chateado como que as pessoas conseguem cair em pecados tão banais, como as pessoas conseguem deixar-se levar de fato mesmo pelo inimigo, pelo demônio e cometem pecados ali extravagantes.
Pecados que a gente sabe que vai ter consequências drásticas, porque o salário do pecado é a morte. E quando eu vejo aqui que o Senhor, ele fica na mesa dos pecadores, ele não faz jejum, mas no fundo, ele quer que aquelas pessoas estejam mais puras, estejam mais santas, que elas se convertam. Então aí como que nós temos que crescer também a exemplo de Jesus? Mas também Cristo jejuou para que não te afastes do preceito, e comeu com os pecadores para que vejas claramente a graça e reconheças o poder. Jesus, ele tinha toda uma intenção ali. O coração misericordioso de Cristo tinha toda uma intenção daquelas pessoas se converterem de fato, delas mudarem mesmo ali de vida, né? E esse é o nosso grande objetivo. Santa Teresinha dizia que ela tinha a potência de cometer todos os pecados do mundo, só que ela foi perdoada primeiro. E ela não cometeu nenhum pecado mortal, Santa Teresinha. Algumas pessoas são perdoadas antes, outras pessoas são perdoadas depois. Mas a misericórdia de Deus abrange todos nós. Quem não cometeu nenhum pecado nessa vida, quem não é pecador, quem está no caminho da santidade e da retidão, foi perdoado antes. E nós fomos perdoados depois. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.